Olha, Romanos 12, pense em um capítulo recheado de ensinamentos, pepitas, pérolas de Deus para as nossas vidas. Tem nesse capítulo 12 de Romanos. E nós vamos falar hoje sobre vingança. Quem aqui é vingativo, diz amém. Ninguém, né, irmão? Ninguém é vingativo, todo mundo é paz e amor, perdoa rápido, não é? Não guarda mágoa, não guarda rancor, não é? Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Olha, irmão. Mas seu Madruga disse: a vingança nunca é plena, mata a alma, a envenena, né? Vamos falar sobre vingança, o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Qual é o conceito que nós temos sobre nos vingarmos, retribuirmos o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Vai ver, ela vai ver. Fez comigo, eu não me esqueço, eu vou também, quando for a hora, eu vou passar na cara dela, na cara dele, vai ver. Vão ver minha vitória. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver na bênção, vai ver. Eu vou estar no palco e você lá embaixo, né? Tem sabor de mel a minha vitória, né? Então há um espírito de vingança, muitas vezes, em nossas vidas, em nosso coração. Tem pessoas que fazem oração que é uma verdadeira macumba. Oração que é uma verdadeira macumba, né? Deus, pega ela, pega ele, Deus se vinga, Deus me julga, mostra Senhor, mata Jeová, né? Isso não é oração não, isso é macumba, irmão, isso não é oração não, é macumba. Tem lugar que você fala de vingança, Deus vai se vingar, se prepare, teu inimigo vai cair, e o negócio explode, não explode, irmão? É cada glória, cada aleluia. Então, irmãos, é um conceito errado. Não é? Que a Bíblia não ensina isso. Vamos falar sobre vingança nessa noite. Diz assim o texto, capítulo é o 12, o versículo é o 14 em diante. Já começa aqui. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então eu não tenho que estar amaldiçoando. O que me persegue, pessoas vão me perseguir, vão. Porque a Bíblia diz, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, padecerá perseguições, irmãos. Nós não temos de nós mesmos inimigos, não podemos ter, viu, irmãos? De nós mesmos não podemos ter inimigos. Mas as pessoas nos veem como inimigos, muitas vezes. É ou não é? Quem aqui tem um inimigo? Quem aqui não tem uma inimiga? Às vezes é na família, dentro de casa, na própria família, né? Às vezes é um vizinho, que você não topa com ele, que você não fala, às vezes é no trabalho, e às vezes são perseguições. São pessoas que se levantam contra nós para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir. Mas a Bíblia diz que eu tenho que abençoar os que me perseguem. Não é amaldiçoar não, dizer aquela triste, aquela desgraçada, eu queria que ela morresse, que ela errasse uma topada, que ela fosse embora daqui, aquilo é um infeliz, um triste daquele, um miserável. Se eu não fosse crente, eu dava um murro na cara na hora. Não é? Então não é assim, irmão. De que espírito nós somos? Hein, irmãos? A pergunta é essa. Jesus perguntou aos discípulos, de que espírito sois? Jesus e os discípulos foram pregar numa cidade, e a cidade não aceitou. Aí João, viu, irmãos, que é o discípulo do amor. João era aquele que inclinava, que recostava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. Não é bonito isso, irmão? Né? Era o discípulo amado, João, discípulo do amor. Nas suas cartas ele diz, filhinhos, olha, sabe o que esse João disse quando saiu da cidade? Senhor, vamos pedir para Deus
derramar fogo do céu e matar esse povo todinho aí. Então, era um amor, viu, irmão? O cara era amoroso. O homem que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo que disse isso foi o que disse: Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e matar todo mundo aí. Aí Jesus diz: você não sabe ainda de que espírito você é? Que espírito sois? Que espírito nós somos? Será que nós somos do espírito da mágoa, do rancor, da ira, da raiva, da briga, da discussão, pagar na mesma moeda? Que espírito nós somos? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, se você se irar com alguém, não deixe nem o dia acabar, não deixe nem anoitecer. Libere perdão rápido, libere perdão ligeiro. Tem pessoas que guardam mágoa anos e anos, guardando uma mágoa, né? Você que é mais velho pode dizer: eu lembro do que ela fez, do que ele fez por mim em 1995. Eu lembro. Hein, irmão? Não faça negócio desse não. Guardando tanto tempo mágoa, rancor, você vai morrer de uma hipertensão, você vai morrer de uma diabetes, você vai adoecer, porque a mágoa, ela adoece. O rancor, ele traz doenças, doenças na alma, que refletem no corpo. Então, cuidado, meu irmão, com essa mágoa, com esse rancor, com essa ira. Tem pessoas que são crentes e que vivem irado, irmão, vivem com raiva, vivem, né? Só esperando alguém pisar no calo para estourar. Né, irmãos? Então, de que espírito nós somos? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Nunca amaldiçoe ninguém. Nunca abra sua boca para amaldiçoar ninguém. Tiago diz: como é que com a mesma boca você glorifica a Deus e com a mesma boca você maldiz aquele que é feito imagem e semelhança de Deus? Você está aqui no culto, aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Lindo és, Jesus, tu és santo, maravilhoso. Eita, Jesus, como tu és formoso, que coisa linda. Jesus, eu te amo, eu te quero. Vem cá, Jesus, eu quero te beijar, te abraçar, te cheirar. Eu quero estar contigo, me bota no colo, me chama de filho. Eu quero te abraçar, estou sentindo teu cheiro, Jesus. E aquele negócio todo. Aí quando chega ali, já começa a falar mal dos outros, começa a amaldiçoar o outro, começa a botar o outro dentro do inferno, começa a fofocar um do outro. Então, meu irmão, abençoe os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais, porque nós temos o espírito de amor, o espírito de Cristo está nas nossas vidas. Amém, irmãos? E ele diz mais: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmão, chorar com o que chora é até fácil, sabia disso, irmão? Chorar com o que chora é bom. Ninguém deixa de chorar com o que chora. Se alguém vier contar para você uma luta, um problema, você vai dizer: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. É ou não é, irmão? E conta logo tua mágoa toda para mim. Você vai abraçar aquela pessoa, você vai escutar, não é? Porque tem gente que se lamenta tanto, que conta a história para o carroceiro, que até o burro chora. Não é verdade, irmãos? Entenderam uma piada, não foi? Tá bom. Já em casa você vai rir, você vai entender. Então, chorar com o que chora é fácil, irmão. Agora, se alegrar com o que se alegra, aí tem que ter um espírito diferenciado. Se alegrar com a bênção do outro é diferente. Fabiana falou que ela viu um vídeo de um cara falando o seguinte. O cara dizia: você quer conhecer os seus amigos? Reúna eles e comece a contar que você está de vento e popa. Como diz na Universal, você está o quê? Como é na Universal diz? Está arrebentando. Vamos arrebentar, irmãos, né? A irmã Lília está arrebentando. Então, você dizer aí: estou arrebentando. Chamar alguém.
E dizer, ó, estou arrebentando, eu estou com tudo, ó, eu estou ganhando tanto, eu estou bem, ó, meu casamento está uma bênção, a minha família está bem, eu estou comprando um carro, eu estou com uma casa nova, olha, ele diz, você vai sentir o semblante de um puru caindo. Porque se alegrar com a vitória do outro é só quem tem um caráter de Cristo. Amém, irmãos? Porque chorar com quem chora é fácil. Ah, você até diz muitas vezes, está chorando, ainda bem que eu estou melhor do que ele. Eita, chora mesmo aqui, né? Agora, se alegrar com a vitória do outro é para quem tem caráter de cristão. Então comece a se alegrar com a vitória do seu irmão, porque estamos na fila de Deus. Amém, irmãos? Estamos na fila de Deus. Hoje foi a vitória dele. Se alegre com ele. E amanhã será a sua bênção, será a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser pessoas que os outros possam contar vitória. E você ter alguém para contar. Porque vitória isolado, sozinho, não presta, irmão. Não presta você ter vitória sozinho. Como é ruim você não ter uma pessoa para comemorar a tua bênção. Como é ruim, não é? Graças a Deus que eu tenho uma igreja que pude contar a minha bênção, a minha vitória e comemorar com vocês. Se fosse um ônibus, ia andar todo mundo hoje, nós íamos dar uma volta na cidade. Mas não é, né, irmão? Mas daqui uns tempos será um ônibus aí da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, vamos se alegrar, vamos ter pessoas que possamos nos alegrar com a vitória deles e eles com as suas, em nome de Jesus, amém? Comece a vibrar com a vida do outro, a vibrar com a vitória do outro, a se alegrar com a vitória do outro. Não é colocar defeito não, que tem pessoa e quando vê uma bênção, vê uma vitória do outro, começa a colocar defeito, a apontar defeito, a falar mal daquilo. Meu irmão, pare com isso, em nome do Senhor Jesus. A inveja não é algo de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz, não tenhais inveja um dos outros, meu irmão, mas que possamos viver em unidade. É o texto, o outro versículo diz isso. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos nossos próprios olhos. O apóstolo Paulo está falando aqui, que nós possamos não ser orgulhosos com nada. Não se achar melhor do que o outro, porque você tem um intelecto melhor, porque você tem uma finança melhor, porque você tem um casamento melhor, porque você é mais bonito, alguma coisa desse tipo. Não se orgulhe com nada, mas vamos ser humildes uns com os outros. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Amém, irmãos? Deus resiste ao soberbo. Imagine só, uma pessoa e Deus resistindo ela, Deus lutando contra a pessoa. Você quer lutar contra Deus? Eu creio que ninguém quer lutar contra Deus. Ninguém pode vencer Deus. E Deus, Ele resiste aquele que tem altivez, aquele que é orgulhoso. Deus resiste, mas Deus dá graça àquele que é simples. Seja humilde, e a bênção do Senhor com certeza vai te alcançar dentro da tua simplicidade, dentro da tua humildade. Não ache que você é superior, que você é melhor, mais inteligente do que ninguém, irmãos, mas que possamos andar em humildade na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Ele diz mais, versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Jesus disse: vocês ouviram o que disseram os antigos? Olho por olho, dente por dente. Era a lei de Moisés. Se alguém furasse o olho de alguém, o outro podia furar o seu olho. Se alguém quebrasse o osso de alguém, o outro podia quebrar o osso do outro. Quebrasse o dente de alguém, o outro quebrava o dente do outro. Era assim, olho por olho, dente por dente.
Quebradura por quebradura, queimadura por queimadura. Se pagava na mesma moeda. Hoje não, irmãos. Aí Jesus disse: vocês ouviram o que eles disseram? Olho por olho, dente por dente, porém vos digo: se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. O que é isso, irmão? Oportunidades que nós temos que dar aos outros. Ah, fulano nunca mais vai estar no meu vínculo de amizade porque farrapou comigo. Não é assim, irmãos. Nós temos que dar oportunidade. Eu gosto de, como pastor, como líder, eu me vejo no papel de dar oportunidade às pessoas. Ah, mas alguém pecou, alguém escandalizou, alguém fez isso, aquilo, outro, mas eu não peco também? Eu não erro também? E Deus não me dá a oportunidade todo dia de estar em sua presença, de estar aqui na sua casa, de estar aqui no altar? Então eu procuro dar oportunidade às pessoas. Caiu, se consertou, vamos de novo, rapaz, volta para a tua função. Se consertou, passou a disciplina, volta de novo, vamos lá, vamos fazer a obra. Então, eu tenho que dar oportunidade às pessoas. Eu não posso pagar na mesma moeda. Se alguém me feriu, eu vou dar outra face, meu irmão. Eu vou ajudar, eu vou auxiliar, eu vou abençoar, porque esse é o Espírito de Cristo nas nossas vidas. Amém, queridos? Ele diz, né? Esforçai-vos, na parte B do 17, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Fala de testemunho, né? Fazer o bem às pessoas. Não é fazer o bem só na igreja, não. Não é fazer o bem só a quem ama, não. É fazer o bem a todos os homens. Porque a Bíblia diz: amai o próximo como? A si mesmo. Não é? E estamos vivendo um tempo que o amor tem se esfriado. Isso é profético, isso é bíblico. Jesus advertiu: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos, irmãos. Eu não quero ser quase todos, eu quero ser a minoria, eu quero ser o remanescente. Nós temos que ser o remanescente de Deus nessa terra, aqueles que vão amar os inimigos, aqueles que vão amar o próximo, que vão cuidar, que vão ajudar, que vão estender as mãos perante todos os homens. Você vai fazer o bem para atrair as pessoas para a presença de Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? 18. Se possível, entenda aqui, olha. Se possível, quando depender de quem? De vós, tendes paz com todos os homens. O que depender de nós, vamos ter paz com todos os homens. Eu até perguntei: quem tem inimigo? Posso perguntar: quem tem um intrigado? Dependendo de nós, nós não vamos fazer inimigos. Nós não vamos ter pessoas intrigadas, que não falamos, mas muitas vezes não depende de nós. É ou não é, irmãos? Às vezes depende do outro. Às vezes é o outro que está com raiva de você, o outro está com rancor de você, o outro que se intrigou de você, o outro que não fala com você, mas o que depender de você, tenha paz com as pessoas. O que depender de você, tenha paz com o teu pai, tenha paz com a tua mãe, tenha paz com a tua esposa, com o teu marido, tenha paz com o teu ex-marido, tenha paz com a tua ex-esposa, tenha paz com a sogra, até com a sogra, tenha paz com a sogra. Tenha paz com as pessoas, tenha paz com os irmãos na igreja. Procure ter paz, andar em paz, caminhar em paz dentro da tua empresa, do teu trabalho, dos teus relacionamentos. O que depender de você, seja um pacificador. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: seja um pacificador. Diga isso para ele. Amém, irmãos? Porque tem gente que joga mais lenha na fogueira. É ou não é, irmão? De vez de abafar, joga lenha. Às vezes acontece dentro da igreja, irmão. Acontece na família. Acontece no trabalho. Um está com raiva do outro. Em vez de você tentar conciliar, tentar trazer paz, você diz: é mesmo, aquilo ali não presta não.
Já fez comigo também uma vez. Aí você estava botando lenha na fogueira. Eu estava com raiva, a raiva começa a aumentar ainda, porque você está jogando lenha na fogueira. Amados, fomos chamados para sermos pacificadores em nome do Senhor Jesus. Dentro das bem-aventuranças está lá: bem-aventurado os pacificadores. Aquele que pacifica, aquele que traz a paz, aquele que reconcilia as pessoas, aquele que ajuda a reconciliar, esse será bem-aventurado, esse será mais do que feliz. Você tem esse papel de pacificador, onde você for, onde você chegar. Tem pessoas, amadas, são tão malignas, que quando ela chega, o ambiente pesa, é ou não é? Quando ela chega, fica todo mundo com medo. Aí tem uma confusão, aí tem alguma coisa, misericórdia, chegou. Mas até se benzer, tá, chegou. Meu, né? Porque pessoas que são de confusão, espírito de contenda. Pessoas que têm o espírito de contenda nela, já traz uma contenda, já traz uma fofoca, já traz um me disse, já traz uma confusão, já traz... Meu irmão, você não. De que espírito sois? Espírito da paz, espírito do amor, o Espírito de Cristo. Você tem que ser um ministro de paz onde você chegar. Louvado seja o nome do Senhor. O que depender de nós, ou seja, vamos fazer todo esforço para ter paz com as pessoas, para dar em comunhão com as pessoas. Todo esforço para que isso aconteça. Amém, amados? Todo esforço para termos paz uns com os outros, para andarmos em comunhão uns com os outros. Então se esforce. Esforce para ter paz na tua casa, esforce para ter paz na tua família, se esforce para ter paz dentro do teu ministério, na igreja, se esforce para viver e andar dentro dessa paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Você é um pacificador a partir de agora. Você aprendeu isso, irmão? Você é um pacificador a partir de agora. Você vai ser aquele que vai apartar as brigas, né? Quem já foi maloqueiro aqui, já foi moleque na rua aqui, sabe como é, né? Os caras ficam agitando, né, irmão? Eita, diz, tu visse? Aí vai no vídeo do outro, no pé do outro, diz: eita, tua mãe, ó, tá, né? Cabelo de um, cabelo do outro. Quem que primeiro é gafanhoto? Já fizeram isso já? Agitando, irmão. Agitando, para ter confusão. Faça não, irmão. Você vai ser aquele que vai apartar a briga. Você vai ser aquele que vai trazer a paz, vai trazer a conciliação das pessoas, porque Cristo te chamou para isso. Então se esforce para isso, meu irmão. Ainda que não tenha a ver com você, mas você sentiu um clima ruim no teu trabalho, na tua família, chegue junto, vá lá, faça igual a Moisés. Sabe por que Deus levantou Moisés para ser o libertador? Porque Moisés era um pacificador. Moisés vê dois, né, depois que ele mata o egípcio, né, que está batendo em um hebreu, em terra. No outro dia ele sai e vê dois hebreus brigando. Ele vai apartar a briga, ele vai trazer paz. Aí um deles diz: quem te levantou como juiz entre nós? Tu vai me matar como matasse o egípcio ontem? Ele ficou com medo daquilo e fugiu. Então que nós possamos ser essa pessoa que vai trazer paz, ministro dessa paz de Cristo que está em nós. Nós nos dizemos uns para os outros que paz do Senhor, né? Essa é a saudação dos judeus. Shalom Adonai, paz do Senhor. Jesus chegava em algum canto e dizia: paz seja convosco. Então ministrava essa paz, que nós possamos ministrar essa paz nas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós temos que dar lugar a Deus, para Deus fazer justiça, para Deus trazer a vingança. E a vingança de Deus não é igual à nossa vingança. Qual é a nossa vingança? É matar,
é na mesma moeda, é esfregar na cara, é mostrar alguma coisa. A de Deus não. A de Deus é diferente. Sabe o que Deus faz? Deus permite que teu inimigo fique mais abençoado ainda. Deus permite que teu inimigo tenha mais saúde ainda. Deus permite que teu inimigo prospere ainda mais. Deus dá até longevidade a teu inimigo. Sabe por quê? Porque a vingança de Deus não é destruir aquela pessoa. A vingança de Deus é te exaltar e Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida. Está entendendo, irmãos? É assim que Deus faz. Você lembra de Amã e Mardoqueu? Amã era um dos maiores no império de Assuero, rei Assuero. Então Amã odiava os judeus e Amã queria matar os judeus. E quando Amã passava, todo mundo se prostrava, todo mundo se inclinava, menos Mardoqueu, porque Mardoqueu era homem de Deus e só se prostrava diante do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Amã lhe odiava por causa disso. E Amã fez uma forca para ele. E Amã queria lhe matar por conta disso. A história, você pode ler no livro de Esté, que está lá. E a Bíblia diz que Deus mudou a história, meu irmão. Deus exaltou Mardoqueu. E a forca que Amã fez para Mardoqueu, quem foi enforcado foi ele. A Bíblia diz que o ímpio, por si só, ele perece pelo que ele faz. Não precisa você se vingar, fazer nada não. A pessoa, ela perece por ela mesma, pelos seus atos, pela sua atitude. A vingança de Deus é te exaltar, é mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? José no Egito. Seus irmãos vão buscar comida no Egito, porque a fome veio em toda a terra. Vacas magras em toda a terra do Egito. Seus irmãos vieram pedir comida a ele, comprar comida, e José era quem comandava, governava o Egito. Era ele quem dava comida a quem ele quisesse e retia de quem ele quisesse. Seus irmãos chegam ali, se prostram. Ele podia ter matado seus irmãos, ele podia ter se vingado dos seus irmãos naquele momento, mas não. No final, não é? Ele faz alguns jogos para ver a atitude dos seus irmãos, para ver se eles tinham mudado de coração, e realmente eles mudaram. E José, no final, chora, se dá a conhecer aos seus irmãos, abraça, perdoa seus irmãos, traz seus irmãos para morar com ele no Egito, não é? Quando Jacó morre, seus irmãos com medo de José se vingar, vão falar com José, José acha que é um absurdo o que eles dizem, José abraça eles, José perdoa eles. José diz: Manassés, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, de todo o sofrimento que eu passei. Então, libere perdão, esqueça, não se vingue, entregue na mão de Deus, porque um dos nomes do Senhor é Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa, e Deus fará justiça, irmão. Se você estiver certo, estiver na razão, pode ter certeza, Deus fará justiça em nome do Senhor Jesus. Ele é um Deus que julga as nossas causas. Deus ainda prepara mesa na presença dos nossos inimigos, unge nossa cabeça com óleo e o cálice transborda. É assim que Deus se vinga, meu irmão, preparando uma mesa para você. Deus vai preparar o ambiente, vai preparar o lugar e vai te colocar em um lugar de honra. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Isso aconteceu comigo em 2012. Quando eu fui ordenado a pastor. Eu, por um tempo, quando o meu ministério começou a ser evidenciado, eu comecei a buscar meu ministério, não é? Me preparar, Deus começou a fazer, a agir. Eu lembro que tiveram líderes meus que, de vez de me apoiar, me perseguiram, foram contra mim, se levantaram contra a minha vida, quiseram acabar com o meu ministério,
Acharam que era algo infantil, que era algo emocional, que não era de Deus, que não ia frutificar, que não era... E eu fui perseguido nessa época. Passei por perseguições daqueles que deviam me apoiar dentro do ministério, vieram contra a minha vida. Eu passei por um período difícil, mas Deus prepara a mesa na presença dos nossos inimigos, irmãos. Aconteceu que houve um culto, não é? E ninguém sabia quem era o pregador. Eu fui convidado para pregar, com poucos dias de ordenado a pastor, nesse culto. Poucos dias me chamaram, eu fui pregar. E foram convidados várias igrejas de pastores e líderes. E 2 desses líderes que me perseguiram, que levantaram contra mim, os 2 foram para esse culto. Eles não sabiam que era o pregador, porque se soubessem, eles nem iam, não é? Mas Deus preparou a mesa. Deus preparou naquele dia, e eu era o pregador. E naquele dia, eles tiveram que sentar, tiveram que me ouvir, tiveram que ver Deus agindo, Deus operando, não conseguiram sair, tiveram que estar ali. E eu vi que naquele dia, Deus dizia ao meu coração: vê aí, meu filho, que eu preparo mesa na presença dos teus inimigos. Eu unjo tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda faz isso. Amém, queridos? Então dê lugar à ira. Não é isso que diz o texto? Não é? Olha o que diz, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Verso 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Mata de fome. Não, irmão. Dá-lhe de quê? De comer. Tiver sede, deixa a desgraça morrer de sede. Assim? Não, meu irmão. Dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso aqui é forte demais, irmãos. Se teu inimigo precisar de você, estenda a mão, ajude. Eu não ajudo mais não. Foi ingrato comigo, foi ruim comigo. Não, meu irmão, não é assim. O nosso espírito não é esse. O nosso espírito é de ajudar até aqueles que são contra nós, até aqueles que são nossos inimigos. Deixa eu contar a história de uma menina. Você lembra da cura de Naamã? Amém, irmãos? Naamã foi curado da lepra. Mas Deus, ele usou para aquela cura uma jovem. Uma jovem de Israel que tinha de tudo para odiar Naamã. Naamã era capitão do exército da Síria, sim ou não? E Naamã era o cara, mas Naamã tinha lepra. Então Naamã era um vitorioso na rua, mas em casa era um leproso, tinha que viver isolado, não podia abraçar seus entes queridos, não podia ter intimidade com a sua mulher, com os seus filhos, porque era leproso. E ali estava uma menina, das duas uma. Ou aquela menina foi raptada da casa do seu pai, pelo exército da Síria, certo? Foi raptada, arrancada da sua casa, ou mataram sua família, e porque ela era mulher, era jovem, levaram ela como presa. Qualquer um de nós, numa situação dessa, de ser escravo, nós éramos indignados, inimigos dessa pessoa. O que nós queríamos era que morresse. Eu quero é que Naamã morra. Aquele desgraçado matou minha família, me tirou de longe da minha mãe, do meu pai, acabou com meus sonhos, acabou com minha vida. Estou aqui nessa terra, sou uma escrava, sou uma serva, eu não tenho direitos, vivo aqui desse jeito. Eu quero é que Naamã morra com essa lepra. Mas não! Aquela moça foi o instrumento de Deus naquele momento. Aquela moça diz: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Aquela moça, ela traz o segredo, ela traz a solução para que Naamã fosse curado. Ela tinha tudo para odiar Naamã, para ser uma pessoa revoltada, indignada com aquele homem. Mas não, ela o perdoa, ela o ajuda, porque se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu imagino só a reação de Naamã, da mulher de Naamã. Essa jovem aqui tinha tudo para ser revoltada contra nós, mas não, ela entendeu, ela nos ajudou, ela trouxe uma solução. E através do que ela falou, Naamã vai para Samaria e Naamã é curado da lepra. Naamã se converte e o nome do Senhor é glorificado. Amém, meu irmão? Então não se revolte, mas libere perdão sobre quem lhe feriu, sobre quem lhe machucou. Ajude. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Vê só que expressão forte. Amontoarás brasa viva sobre a cabeça. Imagina só, eu ajudando aquele que foi contra a minha vida, eu ajudando ao meu inimigo, eu ajudando e abençoando o que me amaldiçoa, ajudando o que me persegue. Imagina só a reação daquela pessoa vendo isso. Como é que ela ainda me ajuda? Como é que ele ainda tem uma postura dessa, uma iniciativa dessa? Aí vão ver, sabe o quê? Vão ver Cristo em você, vão ver Deus em você, vão ver que não há mágoa, que não há rancor, que você é uma pessoa curada, que você é uma pessoa liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? E Paulo encerra dizendo: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não seja vencido pelo mal. Não fique ruim. Eu vou ficar ruim agora. Eu vou ser egoísta agora. Eu não vou ajudar ninguém agora, porque eu me decepcionei, porque alguém foi ingrato. Então você vai ficar ruim por causa das pessoas. As pessoas é que ditam se você é uma pessoa boa, generosa ou uma pessoa ruim. É as pessoas, é a atitude do outro que vai influenciar no meu caráter. Não, irmãos. Eu tenho que ser o que eu sou na minha essência. Amém, irmãos? Você vê que Jesus, ele lavou os pés de Judas. Judas, ele sabia que Judas ia lhe trair. Mas ele lavou os pés dos discípulos, lavou os pés de Judas, lavou os pés de Pedro. Ele sabia que Pedro ia lhe negar por 3 vezes. Mesmo assim, ele lavou os pés dele. Quando Judas chega para entregar Jesus aos centuriões dos sacerdotes, o sinal era: aquele que eu der um beijo, um ósculo, um beijo na bochecha, é esse, prendei. E quando Judas chega, que Judas lhe beija, Jesus diz: amigo, para que viestes? Enquanto Judas o traía, Jesus chamava de amigo, porque cada um dá aquilo que tem. Se você tem Deus, você tem que transbordar Deus para as pessoas. Se você tem Cristo, você tem que transbordar a bondade dEle, transmitir aquilo que Ele é, em nome do Senhor Jesus. Então não deixe que o mal te vença, não deixe que a atitude de alguém te torne alguém pior. Mas que você olhe para Cristo e a cada dia você diga: eu quero me parecer com aquele que chamou Judas de amigo, aquele que lavou os pés de Pedro, aquele que lavou os pés de Judas, aquele que amou e os amou até o fim. Apesar de Judas, apesar de Pedro, apesar deles, Jesus continuou na sua missão. Jesus não deixou que o mal lhe vencesse, mas ele venceu o mal com o bem. Vamos vencer o mal com o bem, amados. Jesus, quando era esbofeteado naquela cruz, ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é forte demais, não?
você sendo esbofeteado, você sendo humilhado, e você liberando perdão, aí você diz, mas era Jesus. Não é só Jesus não fez isso não, irmãos. Teve homens de Deus que fizeram isso. O primeiro diácono, alguém me lembra aí o nome dele? Alguém lembra aí? Estevão. Estevão, ele foi apedrejado. E enquanto era apedrejado, ele viu os céus abertos, o trono de Deus, Jesus à direita do Senhor. E ele cheio do Espírito Santo, a trindade ali, né? A trindade, Deus Pai, porque a palavra trindade você não vai achar na Bíblia, mas você vai achar a trindade agindo de Gênesis a Apocalipse. Amém, irmãos? Então ali estava a trindade, Deus Pai, Deus Filho, e ele cheio do Espírito Santo. Sabe o que Estevão faz? Sendo apedrejado, morrendo, com pedras na cabeça, na cara, sem pena, apedrejando ele. Ele dizia, Pai, não coloque neles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Isso é muito forte. E é esse espírito que tem que haver em nós. Não de mágoa, não de rancor, não de ira, não de vingança, mas que haja um espírito de amor, de perdão no nosso coração. O Espírito de Cristo, ele possa reinar em nossas vidas. Amém, amados? Vamos ficar em pé nessa hora? Ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em língua estranha, não é apenas pinotar, pular, dançar, profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do caráter de Deus nas nossas vidas. É ser cheio do amor de Deus na nossa vida. É transmitir esse amor para as pessoas. É amar o próximo como a si mesmo. É ser um pacificador. É ser um abençoador. É ser aquele que não retribui a mesma moeda. Mas se o inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Não amaldiçoe as pessoas, antes abençoe aquele que te amaldiçoa. Irmãos, amar quem nos ama é fácil, é ou não é? Eu amo mãe, não é fácil amar mãe? É fácil amar pai? É ou não é? Não é fácil amar o filho? Não é fácil amar a esposa, o esposo? Às vezes, né, irmão? Às vezes. Mas não é fácil amar? Não é fácil amar aquele irmão que da igreja que é tão educado, não é? Que lhe abraça, que você tem afinidade com ele. Não é fácil amar? Mas eu tenho que amar, meu irmão, aquele que é ruim. Eu tenho que amar aquele que me despreza. Eu tenho que amar aquele que é meu inimigo. Eu tenho que amar aquele que eu sei que vive falando mal de mim. Porque Jesus diz, se nós amássemos só os que nos amam, qual seria a nossa recompensa? Não fazem o mesmo os ímpios? É ou não é, irmão? Não fazem o mesmo os gentios? Eles nos amam, os que amam, não amam a família, não amam aqueles que são agradáveis. Amai os vossos inimigos. É forte isso, irmãos? Amai aquela pessoa que te odeia e você também odeia ela. Libere perdão hoje. Hoje é noite. Você sair daqui com uns 300 quilos a menos na consciência, no coração. Vai ver que faz anos que você carrega alguém, porque você está odiando, está com mágoa dessa pessoa. Você não perdoou essa pessoa. Acende logo os refletores, Léo. Você está com mágoa dessa pessoa. Você está guardando isso aí há anos, há tempos. Deixe isso no altar hoje, em nome de Jesus. Lance fora essa mágoa. Lance fora esse rancor. Libere perdão. O Espírito de Cristo está em você. Mas ela falou mal de mim. Ele falou mal de mim. Ele me traiu. Ela me traiu. E ela arrancou meu esposo. Ele tirou meu esposo. Aconteceu uma separação. Ele me odeia. Já tentou contra a minha vida. E outras coisas que pode ter acontecido. Mas, meu irmão, independente, não é que a pessoa mereça o teu perdão, mas você merece liberar essa pessoa hoje.
porque é sem merecer, irmãos. A Bíblia diz: se eu não perdoo, como é que Deus vai me perdoar? Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A Bíblia fala de um homem que tinha uma dívida com o rei. Ele devia 500 denários. O rei lhe chamou e lhe perdoou a dívida. Mas esse que foi perdoado, tinha outro que lhe devia 50. Ele não perdoou de 50. Botou na cadeia. Quando o rei soube, o rei disse: rapaz, tu era para ter perdoado. Tu não perdoasse? Então ele vai ser perdoado. E tu é para a cadeia. Pô, como Deus nos perdoou, temos que perdoar também, meus irmãos. O que passou, passou. Manassés para você. Manassés para você. O que passou, passou. Deus me fez esquecer da casa do meu pai, do meu passado. Tem pessoas tão ligadas no passado, no que fizeram, que não conseguem viver o presente, que não conseguem projetar o futuro. Está preso no que fizeram a você. Libere perdão. Eu assisto um programa na TV que é Quilos Mortais. São pessoas com mais de 240 quilos. Ainda bem que não tem ninguém aqui com esse peso. E a grande maioria deles tem problemas psicológicos. Por isso comem tanto. Eles comem, o impulso de comer é o psicológico deles. E a grande maioria deles foram abusados sexualmente quando eram pequenos. Sofreram um abuso sexual. Estão naquela situação. Estão naquela vida. Aquele abuso levou eles a isso. Então está na hora de superar. Eu falo aqui, irmão, você pode ter acontecido isso com você. Eu nem imagino o que é isso, porque eu não sofri. Deve ser uma coisa horrível. Deve ser uma coisa que você guarda para sempre. Mas supere isso. Libere perdão, não fique preso. Libere perdão, perdoe, supere. Deus tem um futuro para você. Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Passou, já era. Olhe para frente. Paulo diz: esquecendo-me do que para trás fica, eu avanço no que está diante de mim. Eu sigo para o alvo. Vamos superar, meus amados. Vamos liberar perdão. Deixe no passado. Deixe para trás. O que aconteceu, aconteceu. Deus te quer curado. Deus quer te curar. Deus quer curar a tua alma, a tua vida, o teu coração, para que você seja uma pessoa sã, emocionalmente, espiritualmente, na família, nos negócios, porque às vezes existe barreira na nossa vida, que é algo do passado, que alguém que estão nos guardando amargo, um rancor para sempre. Vamos orar agora, em oração, baixinho, ou falando na tua mente, falando no teu coração. Nós vamos liberar perdão. Nós vamos deixar para trás o passado. Não sei o que falar de você, o que fizeram com você. Eu não sei o quanto te feriram e te machucaram. Mas uma coisa eu sei: Deus te capacita a perdoar. Deus te capacita a deixar para trás. Deus te capacita a esquecer, a passar uma borracha nisso e a começar a viver um novo tempo, uma nova história na tua vida. Amém, queridos? Feche seus olhos. Deus amado e querido, nós não queremos nos vingar. Não queremos pagar o mal com o mal. Não queremos pagar a mesma moeda. Não queremos a morte, a destruição, a ruína de ninguém. Mas nós queremos nessa hora liberar perdão sobre o que nos feriram.
liberar perdão, arrancar essa mágoa, arrancar esse rancor. Você pode orar aí, meu irmão. Você pode nomear nome de pessoas, nome de lugares, nomes da ocasião, nomes do que fizeram. Diz a Deus aí e diga: Deus, eu estou liberando perdão, eu estou me desfazendo dessa mágoa, desse lixo, desse rancor. Meu irmão, não guarda o que é ruim. Você não é lixeira para guardar lixo, você não é reservatório do que é ruim, mas você tem que liberar, jogar esse lixo fora da tua vida. Está influenciando a tua vida, está te machucando. Isso não está deixando você crescer, prosperar, você viver, você ter plenitude de bênção, porque há algo no teu coração. Libere esse perdão agora, em nome do Senhor Jesus. Libere esse perdão agora. Jogue fora essa mágoa. Diga: eu perdoo. Ela me feriu, ele me feriu, me machucou, foi grave, doeu. Por muitos anos eu guardei, por muitos anos eu carreguei essa mágoa, eu carreguei isso que aconteceu comigo. Mas nessa noite, Pai, nesse altar, na tua presença, eu quero deixar tudo, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Louvado seja o nome do Senhor. É noite de cura, é noite de cura, é noite de cura. Bendito seja o nome do Senhor. É noite de um novo começo, de um recomeço na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de querer pagar o mal com o mal. Não seja vencido com o mal, mas vence o mal com o bem. Você tem o Espírito Santo na tua vida, meu amado. Ele te capacita. É difícil, é impossível para o homem, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus gera no teu coração condições de liberar perdão, de amar. Receba aí na tua vida essa cura, receba na presença do Senhor essa restauração. Libere perdão. Eu perdoo quem me machucou, eu perdoo quem me feriu, eu perdoo quem me caluniou, eu perdoo quem se levantou contra a minha vida. Eu libero esse perdão em nome do Senhor Jesus. Libere perdão. Põe a mão no teu coração. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa reinar na tua vida, possa reinar no teu coração. Receba essa paz. Seja cheio do Espírito Santo para transbordar, para transmitir Deus, Cristo, o Espírito de Deus para o próximo, em nome de Jesus. Amém e amém. Entregue a Deus. Deus vai fazer a obra dele. Deus vai se vingar. Deus vai trazer a restauração para a tua vida completa e total. É o começo só. Oremos aqui agora. É um começo. Você vai continuar. Se não conseguiu perdoar ainda, ora amanhã, depois de amanhã, ora em casa e vai liberando. Você tem que ser livre em nome de Jesus. Deus nos chamou para a liberdade. Amém? Abraço, irmão.